Gênesis 12, verso 2. Na verdade, esse texto está dentro de um contexto que é um pouco maior, né, do que simplesmente o texto isolado por si só. Então é importante a gente se situar nesse contexto. É exatamente o chamamento de Deus a Abrão. Abrão agora é convidado a deixar toda a sua terra, suas posses, sua possessão e tomar um novo destino, um novo rumo, segundo a visão e orientação do seu Criador, do seu Senhor. Abrão vai deixar de se chamar Abrão e vai passar a se chamar Abraão. Então, nesse momento agora, ele é convidado, então, a ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor. E se ele obedecesse ao Senhor, e se obedecer ao Senhor, as bênçãos de Deus seriam sobre a sua vida. No contexto, então, de Abrão, obediência resulta em bênçãos. Se a gente for entender nessa linha de pensamento, desobediência resulta, então, em falta das bênçãos ou maldição. Então, o próprio profeta vai dizer que muito melhor é obedecer do que sacrificar. E muitos de nós, às vezes, temos sacrificado na nossa vida. Sacrificado, às vezes, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa saúde, em detrimento a querermos desenvolver projetos e planos que não estão em consonância com a visão e a proposta de Deus. Às vezes Deus tem nos chamado a realizarmos uma obra, um trabalho, e aí nós queremos bater de frente, lutar. Às vezes Deus tem mostrado para nós que determinados relacionamentos, determinados envolvimentos que passamos, não condizem com aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E a gente insiste em querer tomar atitudes e tentar viver de acordo com isso que a gente julga ser o melhor para cada um de nós. Então, na verdade, hoje, eu quero dizer para os irmãos o que Deus disse a Abraão, ou melhor, a Abrão ainda, quando ele estava deixando a sua terra em obediência a Deus. Eu quero dizer para a sua vida nessa noite, então, em nome de Jesus Cristo, versículo 2, que diz o seguinte: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Vou repetir: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção. Amém? Se tu, então, uma bênção. Fala assim: eu sou uma bênção. Repete isso. Eu sou uma bênção. Repete isso. Amém. Nas mãos do meu Deus, em obediência, somos todos uma bênção. E essa é a proposta. Não adianta a gente tentar desenvolver um ano, de 2024, pensando exatamente nos nossos propósitos, nos nossos projetos, se eles não forem confiados nas mãos do Senhor. Não adianta a gente escrever diversas estruturas de projetos ou pensamentos, ideologias, se nós não confiarmos ao Senhor. Porque o servo de Deus, que conhece o seu Criador, ele entende que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele precisa receber, então, ou perceber na sua mente, que tudo o que ele é e tudo o que ele tem pertence ao seu Senhor, porque ele entregou a sua vida ao Senhor. Quando Deus o criou, Deus o formou, Deus o fez para que fosse uma bênção. A verdade é que, por conta das muitas decisões e escolhas que às vezes a criatura de Deus toma na sua vida, ela deixa de ser abençoado e começa então a receber aí algumas faltas de bênção por conta exatamente das suas escolhas, das opções que faz. E quantas vezes nós já vimos estar dando soco em ponta de faca, dando murro em faca, quantas vezes nós estou batendo com a cara na parede, nada dá certo, nada funciona, porque deixa de confiar os seus projetos e sua vida nas mãos do seu Senhor. Abrão agora nos mostra uma questão muito interessante, não importa para onde irei, não importa o que viverei, não importa o que passarei, o que implica para a minha vida é que eu obedecerei. Então, quero dizer uma coisa para você, para que você tome posse dessa palavra, para de verdade você ser uma bênção. Não importa o que vai acontecer daqui a alguns dias, alguns momentos, importa que eu vou obedecer ao meu Senhor. E vou viver para o louvor da glória dEle, e isso é necessário para que de verdade nós sejamos abençoados. E eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa noite
algumas questões que me direcionam a pensar sobre quais são os princípios que de verdade eu necessito exercer na minha vida para que eu seja uma bênção. Uma bênção no meu lar, uma bênção na minha igreja, uma bênção no meu trabalho, uma bênção onde quer que eu esteja, uma bênção no meu viver diário. E que de verdade essa bênção reflita para a minha vida bênçãos do Senhor. E eu quero convidar você a pensar comigo sobre essa experiência exatamente de Abrão, ao deixar tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía, para encontrar um novo estilo de vida nas mãos do nosso Deus. Então, para ser abençoado, eu te pergunto, o que você entende por de verdade receber bênção? Quais são os valores ou ideias que passam pela sua cabeça ao de verdade dizer o seguinte: olha, ser uma bênção ou receber uma bênção é isso. E aí, eu estou dizendo isso porque a gente passa por tantas questões, a gente vê tantas questões, pregadores, líderes, pessoas, falando sobre o ato de ser abençoado. Não acredito que muitos já pensaram nisso. E muitas às vezes pensam que ser abençoado é você ter um carro novo, você ter uma casa, dinheiro, salário, essas coisas, né, que muita gente entende como sendo bênção. São importantes, necessários, mas não são essenciais. De repente, eu sou abençoado quando estou num local totalmente avesso ao que o tradicional diz que seria bênção para a minha vida. Já ouvi testemunhos de irmãos que inclusive falaram o seguinte: Deus me levou ao hospital onde eu pude ser abençoado naquele lugar, levando uma pessoa a conhecer Jesus Cristo. Quantas são as ideias que vêm à nossa cabeça quando pensamos em ser abençoados? E aí, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tem levado um estilo de vida para que de verdade esse estilo reflita que você está sendo abençoado? E por fim, uma última pergunta. A igreja que você está fazendo parte, ela tem sido bênção na sua vida? Ou você tem sido bênção para ela? Todas essas questões a gente vai tentar desenvolver para entender que existem alguns princípios e valores que nós precisamos construir na nossa vida para que de verdade a gente seja bênção e seja abençoado. E a primeira coisa que eu percebo na vida de Abrão, para que de verdade ele fosse bênção e ele fosse abençoado, chama-se integridade. E uma pessoa íntegra significa uma pessoa que não tem vírgula na característica de se falar dela. Integridade, ninguém precisa ter pausa para poder falar de você. Às vezes as pessoas confundem um pouco, que integridade é algo que traz um valor extremamente grande, né? Quando você é íntegro, você é reconhecido como alguém que merece respeito, valor e que tem dignidade. Essa é a realidade que eu vi em Abrão. Se a gente visitar lá no Novo Testamento, se alguém, por favor, puder abrir para nós, lá no livro de Tiago, no seu capítulo de número 4, versículos do 7 ao 11. Tiago 4, já está até aí. Alguém pode ler, por favor? (8 até 11). Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Verso 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais observador da lei, mas juiz. Integridade caracteriza exatamente completude. A pessoa é inteira, não é dividida. Ao ponto que todos olhem para ele e falam o seguinte: olha, é digno de confiança, digno de respeitabilidade, porque ele trata as pessoas com dignidade. Integridade, então, é alguém olhar para cada um de nós e não ver vírgula, parar para pensar o que falam de nós. Se de verdade vão falar o que nós somos ou o que nós apresentamos ser, ou se precisa mascarar, disfarçar para poder não nos ofender.
E muitos de nós, às vezes, andamos sem integridade. Porque nós somos uma pessoa num determinado local e quando estamos em outro, somos outro totalmente diferente. Somos pessoas extremamente aquém daquilo que de verdade nós deveríamos ser. E o que nós somos é o reflexo de quem, na verdade, está dentro do nosso coração. É o nosso caráter. E o caráter do cristão é Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, aquele que dá vida e vida em abundância. Se ele está no meu coração, eu vou refletir o meu caráter como alguém que não tem ânimo dobre. Para isso, olha o versículo lá de Tiago: sujeitai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, é colocar Deus acima de tudo, é colocar Deus como alvo dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus desejos, é permitir Deus guiar a minha vida para o louvor da glória dEle, porque integridade é um fator que precisa ser lido na minha vida como alguém que representa o Cristo que o salvou. Eu vejo Abraão como alguém que de verdade nutria a integridade, sujeitando-se a Deus, porque quando Deus diz, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, você não vai levar nada do que você tem, mas eu vou te dar algo novo, uma vida nova, uma experiência nova, um momento novo. É exatamente dizer a alguém que sai daquele lugar e consegue levar consigo toda a sua família. Integridade, então, é o resultado que promove a proposta daqueles que estão contigo te seguirem por onde quer que você for. Confiam na tua palavra, confiam nas tuas ações, olham para você e veem alguém que não há sombra de dúvida, não há meio termo. E quando nós sujeitamos a Deus, a gente percebe que no mundo que a gente vive, para se manter íntegro, a gente está disposto a enfrentar alguns embates. E são embates extremamente sérios. Embates que nós lutamos contra as nossas vontades, contra a nossa carne, mas existem os embates espirituais. O inimigo das nossas almas não se satisfaz quando você e sua casa adoram ao Senhor. Quando você e sua casa declaram como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. O inimigo não se satisfaz. Ele vai tentar exatamente lutar e brigar para que você possa cair da tua graça, cair da graça, perder a tua bênção e deixar de verdade ser uma bênção. Quando nós não nos sujeitamos ao Senhor, nós não temos capacidade de resistir ao inimigo para que ele fuja de nossas vidas. E a gente não se torna uma bênção. A gente começa a ser pessoas malgratas. Ninguém quer ficar perto da gente. Na nossa casa, a nossa família se distancia. A gente se torna uma pessoa rabugenta, uma pessoa infeliz. E nesse aspecto, irmãos, para que isso possa mudar, a gente tem que nutrir a integridade no nosso coração. E aí, sujeitando-vos a Deus, a gente vai resistir ao diabo. E ele, com certeza, fugirá de nós. Quando Tiago diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ele está dizendo que nesse processo de sujeitar-se a Deus, para resistir a Satanás, é necessário que haja uma vida devocional. Integridade, então, perpassa pelo processo de devoção ao Senhor, na leitura da palavra e na oração. Quantos de nós, crentes que somos, membros de igrejas, temos falhado na nossa questão de integridade, numa relação devocional com Deus? Então, não estamos nos sujeitando a Deus, e nem tampouco resistindo ao inimigo, porque não estamos nos fortalecendo na presença do Senhor. Muita oração, muito poder, leitura da palavra, conhecimento, somados os dois, nos fortalecemos e estamos prontos a enfrentar o mal. Purificai as mãos, pecadores, significa dizer o seguinte, somos falhos sim, mas nós não buscamos o pecado, porque o Espírito Santo que habita em cada um de nós, nos capacita a entendermos a necessidade de andarmos debaixo da vontade do Senhor em integridade, para que o mundo olhe para nós e veja em nós o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quer ser essa bênção que Deus anunciou a Abraão, busque integridade na sua vida.
Fala de ânimo dobre. Ânimo dobre impede o cristão de agir de maneira abençoada. E o que é ter ânimo dobre? É ter dupla vontade. Ora eu estou de uma forma, ora eu estou de outra. Não. O íntegro não tem duas faces ou duas vontades. O íntegro se submete à vontade do seu Senhor. É como que se, no ânimo dobre, aqueles servissem a dois senhores, como diz Mateus 6,24, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque senão há de agradar um e desagradar outro. Né? O ânimo dobre é assim, porque está sempre com vontade de querer agradar todo mundo, e não vai conseguir, meu irmão. Seja você, isso é integridade. Seja quem de verdade você é, e se de verdade você tem Jesus Cristo, você só pode ser alguém abençoado e abençoador. Não há outro resultado para quem tenha Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E se por um acaso nós não estamos sendo bênçãos, e se por um acaso estamos falhando, a gente precisa fazer uma análise na nossa vida, para ver se a nossa integridade de verdade está íntegra, para ver se a nossa atitude de integridade não tem aberto portas para que a gente tenha ânimo dobre, para que a gente não esteja se fortalecendo na nossa vida devocional, de leitura da palavra, de oração, para ver se de verdade nós estamos nos sujeitando a Deus, sujeitando os nossos projetos, nossa saúde, nossa vida, às mãos de Deus. Abraão foi abençoado, sabe por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, ele se colocou com o coração quebrantado para dizer o seguinte: Senhor, eu quebrei toda a minha estrutura humana para que o Senhor construa um coração segundo o teu coração, para o louvor da tua glória. Quando Abraão se dedicou totalmente ao Senhor, ele foi capaz, inclusive, de passar por uma das maiores provas que qualquer ser humano poderia passar na face da terra, ou imaginar passar. Abraão foi convocado a oferecer em sacrifício o seu único filho. E ele foi aprovado. Quero convidar você, a integridade então, a buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque assim Deus te honrará. A segunda coisa que um homem ou uma mulher, um crente segundo o coração, para se tornar uma bênção, precisa fazer na sua vida, além de buscar a integridade ou ser íntegro, é obediência, obedecer. E obedecer às vezes não é complexo, né? É muito complexo. Né? Por exemplo, quando o pai dá um dinheiro para o filho e fala assim: filho, vá lá no bar e compra lá um pirulito, um doce para você. E o filho imediatamente pega esse dinheiro, atravessa a rua, vai no bar e compra um doce. Talvez obedecer assim seja muito fácil, porque ele está comprando aquilo que de verdade ele gosta e aquilo que ele quer. Mas quando a gente recebe a missão de obedecer da forma que nós achamos que não é o ideal para nós, aí se torna mais complexo. Isso às vezes acontece na nossa família mesmo. Às vezes nossos pais já mandaram a gente fazer alguma coisa que a gente não gostava de fazer. Filho, acorda todos os dias e arruma a tua cama. E a gente não gosta de arrumar a cama, porque às vezes atrasa para tomar o café, eu tenho que sair para a aula. E aí, obedecer nesse aspecto se torna um pouco mais difícil. É claro que guardadas as proporções. Mas imagina alguém obedecer sem saber para onde ir e ir. Obedecer não é fácil. E às vezes, preste atenção no que eu vou te falar. Você vai precisar obedecer a Deus sem entender o porquê, para depois você receber de Deus a bênção que de verdade Ele queria te dar para a sua vida. Algumas vezes as coisas vão acontecer na nossa vida sem que a gente compreenda o porquê, para a gente entender depois o para que isso passou por nós. Me lembro de uma história de um amigo meu que participou de um determinado culto, e ele dizia o seguinte, que o pregador naquela manhã pregava sobre a verdade de, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, lança-te daí, e ele se lança no mar. E aquele jovem então, aquele meu amigo, sai daquele culto e vai para a casa dele. E ele dizia o seguinte: Senhor, eu quero ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque eu sei que lá em casa eu só vou ter arroz e feijão. Nesse domingo eu quero comer alguma coisa diferente na minha casa, para mim e para minha mulher.
E ele sai do culto, ele sai orando, e chega em casa, os dois, e um começa a olhar para o outro, a esposa começa a esquentar o arroz e o feijão, e ele fala: Senhor, a tua palavra disse para mim que se eu tiver fé, eu vou mover o monte, ele vai para lá, mas eu quero coisa mais simples, eu quero comer alguma coisa diferente. E em dado momento, ele mexendo, ele achou uma moedinha de 25 centavos. E ele falou: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor vai me fazer comer algo diferente. Sabe o que ele fez? Foi na padaria com os 25 centavos, comprou um ovo, cozinhou e dividiu para os dois. Eles não comeram só arroz e feijão, eles comeram arroz e feijão e metade de um ovo cozido. Comeram alguma coisa diferente. Talvez você fale: ah, pastor, mas isso aí é muito pouco, né, para a realidade da fé. Mas você imagina a experiência daquele homem ao chegar na vida de alguém que está passando por uma grande dificuldade, e essa pessoa deixou de acreditar no Senhor, e aí fala: se você obedecer, você vai ver um milagre, porque eu experimentei o milagre de Deus na minha vida. Eu obedeci, eu criei. Deus me fez comer algo diferente, eu pedi algo diferente. Eu não pedi específico, eu pedi algo diferente, Deus me fez. Então saiba que se você crer e se você obedecer, você será abençoado. E muito mais do que abençoado, você vai ser bênção na sua vida, na sua família, no seu lar e em todos os lugares onde você estiver. Por fim, além de você obedecer e além de você ter integridade, a terceira coisa que eu entendo na vida de Abrão, que a gente precisa ter na nossa história, não basta ser íntegro, não basta obedecer, você precisa perseverar. E talvez seja esse um dos mais difíceis desses 3 pontos, é a perseverança. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, eu gosto muito desse texto, e gostaria que os irmãos abrissem também para ler comigo Romanos 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu esse texto, talvez ele estivesse pensando exatamente na vida de Abrão, né? Abrão, não vou me conformar com o lugar onde eu estou, com as coisas que eu tenho, com aquilo que eu acho que me dá segurança, né? A gente tem a nossa zona de conforto, né? Nossa zona de conforto. A gente está ali na zona de conforto. Ah, não, tal, estou aqui, não sei o quê. Olha, vou dizer uma coisa para você, já disse uma vez, vou repetir. Às vezes Deus vai sacudir a nossa zona de conforto, para que a gente possa ver oportunidades que eram inimagináveis, enquanto a gente estava na nossa zona de conforto. Deus vai sacudir a nossa história. E é aí, e é exatamente nesse momento, é que Deus exige de nós perseverança em crer nele, perseverança em permanecer na sua obra, para que nós possamos seguir, prosseguir e desenvolver um trabalho que agrade a Deus e entristeça Satanás e seus anjos. Um trabalho que glorifique o nome do Senhor, em que na batalha a vitória seja dos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está, chamando a atenção da igreja em Roma para dizer o seguinte: estou chamando vocês a pensarem comigo. Pensem comigo, ó irmãos, os seus corpos são templos do Espírito Santo. Vocês precisam apresentar esse templo do Espírito Santo em sacrifício vivo, agradável a Deus. O culto que haja entendimento, em que vocês compreendam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que vocês vivam neste mundo, sabendo que tudo que vocês vivem neste mundo é passageiro, é temporão. Tudo que está neste mundo ficará neste mundo, passará. Até os momentos de angústia, de tristeza, não durarão para sempre, não são eternos, ficarão aqui. E quando nós apresentamos o templo do Espírito Santo ao Senhor, com consciência e entendimento de que nós somos dele,
Nós entendemos que enquanto nós aqui passarmos, precisamos manter o nosso olhar, o foco no alvo que é Jesus Cristo, e dizer o seguinte: Senhor, minha vida é tua, eu quero ir para a glória, morar com o Senhor. Para isso eu preciso, Deus, de sabedoria, de direcionamento, de unção, de poder e de graça do Senhor, porque eu quero ser abençoado pelo Senhor com a vida eterna. Mas em contrapartida eu quero abençoar as pessoas que estão ao meu redor, para que possam seguir comigo rumo à nova Canaã que o Senhor tem preparado na eternidade no céu. Oh, como isso é tremendo! Costumo dizer que o apóstolo Paulo ainda disse, pelo menos 2 verbos que eu julgo serem interessantes, no versículo 2, conformar e transformar, sistematizo e metamorfos. Conformar, sistematizo, que significa o seguinte: ter a mesma forma, amoldar-se, parecer com. Então, não vos conforme, não tenham a forma deste mundo. Sejam diferentes. Isso é perseverar. Sejam diferentes. Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra, ele disse: eu vou te mandar para um lugar. E nesse lugar, inclusive, era terra de inimigos. Vou te mandar para um lugar onde você vai ser vitorioso, onde vai ser abençoado. E lá você vai ter que conquistar. Quando Daniel e seus amigos foram repatriados de Judá e foram tomados como escravos, eles chegaram numa terra estranha, numa cultura estranha, de adoradores de deuses estranhos, mas eles não se corromperam, eles perseveraram. Abraão não se corrompeu com as pessoas que ele conheceu pelo caminho até a sua chegada. Abraão não se deixou levar pelas propostas que lhe foram apresentadas de poder, de dinheiro, de vitórias, de saúde. Não! Eu sigo em obediência ao meu Deus, de forma íntegra, porque eu vou perseverar até o fim. E diz Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será? Será? Abraão foi perseverante no propósito. E a caminhada que Abraão enfrentou até Ur dos Caldeus foi extremamente longa. Acredito que nessa transição houveram momentos em que Abraão falou o seguinte: olha, está tão difícil, está tão longe, eu acho que eu vou parar, vou abandonar a história. Mas aí ele dizia: não, o meu Deus me chama à perseverança, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então eu sigo, até encontrar a promessa definida pelo meu Deus, para a minha vida e para todos aqueles os quais o Senhor tem colocado no meu caminho. Existem vários propósitos de Deus, sonhos de Deus, projetos de Deus, e tenho certeza que são destinados para a sua vida, meu irmão e minha irmã, e estão começando hoje. E serão cumpridos mediante a sua integridade, a sua obediência e a sua perseverança diante da vontade do Senhor. Durante esse tempo, você pode ter certeza, tua fé vai ser fortalecida, você vai ser preparado para receber essa bênção de Deus. Muitas bênçãos que ainda não foram recebidas virão, eu acredito nisso. Deus tem prazer em abençoar os seus, mas para isso é necessário manter a integridade diante de Deus e dos homens, obedecer ao Senhor e perseverar com fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente assim nós alcançaremos os projetos e planos do nosso Deus, os quais estão desenhados na mente do Senhor e serão revelados a cada um de nós mediante a nossa fé. Vou repetir o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 2, para você, que diz assim: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei-te, vou te abençoar muitíssimo, vou engrandecer o teu nome, e tu, e você, cada um de nós, seremos uma grande bênção, amém? Seremos abençoados. Está chegando, irmão. A cada dia que passa está mais próximo a volta do nosso Deus e a grande revelação do Senhor. A bênção de Deus sobre as nossas vidas está entre nós e a nossa jornada. E uma das questões interessantes também que eu estou falando não é da bênção sobre coisas, lugares ou situações, não. Estou falando sobre a sua vida mesmo.
a sua vida individual, particular, pessoal, perante Deus e a sociedade que você vive, e aqueles que estão juntamente com você, no seu lar, na sua família, no local onde você convive. Quando nós somos abençoados, todos que estão ao nosso redor são também abençoados. Quando nós somos uma bênção, todos também se tornam bênção, porque nós mostramos e distribuímos a graça e a misericórdia e o poder de Deus. Saiba que alguns desafios ainda podem se colocar diante de nós. Mas se nós seguirmos na mesma fé e na mesma vontade, no mesmo ânimo de Abraão, nós venceremos para o louvor da glória do nome do nosso Deus. E a minha oração e o meu desejo é dizer sobre a sua vida: se você, meu irmão e minha irmã, uma bênção no nome de Jesus, na sua casa, no seu lar, na sua família. Se você uma bênção, onde você estiver, para isso, seja íntegro perante Deus e o mundo em que você está. Não permita que tenha vírgulas para pensar sobre você, da sua honestidade, dos seus valores, dos seus princípios, da tua moral. Seja íntegro. Obedeça ao Senhor sobre todas as coisas, em todas as coisas e em todos os momentos da tua vida. Por fim, persevera. Persevera crendo que Deus é contigo por onde quer que você for. Porque Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, que o Senhor nos faça a cada dia uma bênção para o louvor da sua glória, para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas, para que a glória de Deus seja manifesta sobre a vida dos irmãos, das suas famílias, dos seus lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar neste momento então e agradecer a Deus por esse rico privilégio de podermos estar na casa do Senhor para adorarmos e para cantarmos e para dizermos o quanto somos aqueles os quais amamos o Deus maravilhoso e glorioso que se revela na vida de cada um de nós. E acredito que vocês vão cantar. Vamos orar então, meus irmãos, nesse momento, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. E se por um acaso Deus falou ao teu coração nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Ele falou para você mesmo, pode ter certeza disso. Não foi para que a gente pensasse de alguém, não, foi para mim. Deus falou comigo. Eu queria orar pela sua vida, queria mesmo. Quero orar pela sua vida para declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você precisa declarar uma vida austera, próspera, abençoada, vitoriosa, porque nós temos um Deus que nos faz vencer para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Então, pela fé, eu creio que estamos nessa noite deixando, se por um acaso existia alguma mácula na nossa integridade, na nossa obediência, na nossa perseverança, a gente está abandonando aqui agora, nesse altar, para dizer o seguinte: Pai, em nome de Jesus, eu sou aquele que o Senhor desenhou para o louvor da Tua glória. Restaura em mim a integridade, restaura em mim a obediência, restaura em mim a perseverança, me dá poder, me dá autoridade, me faz aprender da Tua palavra, me faz viver para o louvor da Tua glória. Pai amado, eis aqui, Deus, a Tua igreja, e é exatamente estas palavras, ó Deus, que venho apresentar ao Senhor. Faz de mim, faz da Tua igreja, Senhor, um povo íntegro, sincero, honesto, abençoado, lavado e remido pelo Teu sangue, Senhor, para que possam testificar e testemunhar de que o Senhor é Deus. Faz de mim, Senhor, faz da Tua igreja um povo obediente à Tua voz, à Tua palavra, submisso à Tua vontade, Senhor. Faz de mim, faz de nós, ó Deus, o Teu povo, um povo que persevera, um povo que não se deixa levar, ó Deus, pelas intenções ou má intenções desse tempo, mas que prevalece debaixo da Tua admoestação e da direção do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Purifica, Deus, nossas mentes, nossas vidas, purifica-nos, ó Deus, o Teu povo,
E é no nome de Jesus, ó Deus, que eu venho declarar agora, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor está, ó Deus, derramando sobre este lugar unção de graça, de bênção, Senhor, de vitória, Deus, onde todo desânimo, todo ânimo dobre é lançado por terra, e aqui reina, Deus, o teu poder e a tua graça para louvor da tua glória. Portanto, no nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos e filhas aqui, Senhor, os quais estendemos nossas mãos, e na autoridade de Jesus Cristo, ó Deus, realiza cada projeto e cada plano, cada sonho que está sendo apresentado diante do Senhor nesta hora. Confirma para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Toma as nossas vidas, ó Deus, pela tua mão, perdoa os nossos pecados, concede a nós, ó Deus, uma semana abençoada na presença do Senhor. Livra-nos do mal. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida neste lugar, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.